Bom, primeiramente, boa noite para todo mundo. É um prazer estar aqui com vocês essa noite e pretendo passar um pouco do meu conhecimento, um pouco da minha expertise nessa vivência, né, nas questões de avaliação de pisada, nas questões das palmilhas sob medida. Então, o que eu quero trazer para vocês aqui é um pouquinho do dia a dia, como que a gente pode enquanto fisioterapeutas e que temos esse conhecimento das órteses, né, das palmilhas, como que a gente pode estar atuando aí em benefício aos nossos pacientes. A gente entende que as palmilhas, elas são complementares aos tratamentos, né? Jamais a gente deve pensar que a palmilha ou qualquer outra técnica é uma técnica individual ou que vai resolver qualquer problema. A gente sabe que não é assim que funciona. Então, as palmilhas, elas entram com esse perfil, um perfil complementar aos tratamentos que a gente já desenvolve dentro da fisioterapia, dentro dos exercícios terapêuticos, tá bom? Então, gostaria de deixar muito claro isso. Embora alguns profissionais acabam utilizando somente palmilhas para tratamento, a gente sabe que não é bem assim que funciona. Bom, talvez tenham pessoas aí que já trabalhem com palmilhas e talvez, né, a maioria não trabalhe ainda com palmilhas. Então, a gente vai fazer uma aula bem introdutória. Eu quero que vocês fiquem à vontade para me questionar, para perguntar. Se alguém tiver alguma dúvida, tá? Pode interromper, pode perguntar. Eu acho que essa aula é uma grande oportunidade para que nós possamos trocar informações e para que a gente possa cada vez fortalecer mais essa união entre ferramentas dentro do nosso arsenal aí da fisioterapia. Bom, então vamos lá. Bom, eu vou começar falando para vocês sobre... Bom, meu nome é Everton, eu sou fisioterapeuta e faz 19 anos que eu sou formado, tá? E eu comecei a trabalhar com palmilhas em 2010. Então, faz 12 anos que eu trabalho com palmilhas e nesse caminho que eu percorri, eu tenho tido muitos efeitos positivos. Claro que a gente, não são todos os casos que a gente acaba conseguindo melhorar 100% o paciente, mas a gente tem muito êxito, principalmente quando relacionado ao tratamento de fisioterapia ou outros tratamentos complementares aí, né? No caso de medicações e outras ferramentas, tá bom? Bom, deixa eu mexer aqui no meu... Beleza. Queria falar para vocês que quando a gente fala de palmilhas, né, na verdade, a gente tem alguns elementos, algumas peças que elas fazem suporte, que elas fazem elevações em algumas regiões do pé. Temos, então, esses elementos, a gente chama de elementos podais, tá? Dentro desse mundo das palmilhas, a gente tem algumas ramificações. A gente tem palmilhas posturais, que são palmilhas mais sutis, palmilhas que geram mais estímulos, né, para o sistema nervoso central. E nós temos as palmilhas biomecânicas, que são palmilhas que realmente transferem carga. Então, para vocês entenderem, se eu coloco uma taloneta, um calço atrás do calcânio, né, eu elevo o meu calcânio, eu acabo deslocando o peso, né, o centro de massa corporal para anterior. E isso vai sobrecarregar, por exemplo, mais as cabeças metatarsianas. E assim por diante. Então, quando a gente fala de palmilhas biomecânicas, é quando a gente tem uma peça que faz a transferência de carga de uma região para outra. Quando a gente fala em transferência de carga, a gente fala tanto em transferência de carga das pressões plantares, quanto a transferência de carga para tensionamento, para tração de alguns tecidos. Por exemplo, tecido tendíneo, músculos, ligamentos, cápsulas, tá joia? Então, vamos lá. Uma peça que a gente tem, que a gente usa no antepé, ela é chamada de barra infracapital. Tá? A barra infracapital, geralmente, a gente usa de 3 a 4 milímetros.
A gente pode usar de 2 milímetros, só que quanto mais fina, menos estímulo ela vai dar, né? E se a barra for muito grossa, ela vai preencher de uma forma, ela vai preencher o calçado do usuário, né, do paciente, de uma forma que talvez o pé fique apertado lá dentro, principalmente no antepé, né? E se a gente for dar uma viajada ainda e pensar que os calçados femininos, eles têm uma câmara interior, né, uma câmara interna já restrita, né? Os calçados comerciais, eles têm uma câmara interna restrita. Quando a gente coloca uma palmilha, a gente preenche espaço. Então, se a palmilha for muito grossa, com elementos muito volumosos, quando o paciente colocar o pé lá dentro, por mais que a palmilha vai dar vai ter o efeito terapêutico, vai ser difícil para o paciente usar, porque preenche muito no calçado, e aí acaba o paciente não conseguindo usar porque aperta o dedo, faz calo na região do dorso das falanges, e, enfim, não é legal, incomoda, né? Então, por isso que a gente usa barra infracapital, geralmente de 3 milímetros, 4 milímetros aí, que é uma altura que não preenche tanto o calçado e a pessoa consegue usar, tá? A barra infracapital é um elemento que ela vai bem embaixo das cabeças metatarsianas. Ela vai bem embaixo das cabeças metatarsianas, tá? Esse elemento, ele tem, para a podoposturologia, ele gera um estímulo de posteriorização do tronco. Então, pessoas que têm uma anteriorização, por exemplo, né? Você olha, o paciente está de lado, e aí você olha, ele tem uma anteriorização. Eu estou exagerando aqui um pouquinho no movimento, mas para ficar claro para vocês, quando a gente tem uma anteriorização, então, e a gente usa um elemento na parte da frente da palmilha, tá? Um elemento infracapital, a gente promove uma retropulsão do corpo. Quando a gente faz isso de maneira bipodal, né, dos dois lados, a gente então promove essa retropulsão do corpo de maneira igual. Quando a gente tem uma rotação, né, quando é unilateral essa rotação, essa anteriorização, a gente pode promover do lado que está mais anteriorizado, somente desse lado a gente pode colocar essa barra intracapital. Então, ela gera de uma forma unilateral. Somente o hemicorpo que está com a peça podal, ele vai ter esse estímulo de retropulsão. Tá joia? Se a gente pensar em peças muito baixas, né, de 1 milímetro, 2 milímetros, fica difícil a gente conseguir visualizar esse movimento, essa mudança de postura. Mas se a gente pensar, imagina vocês aí, vocês peguem um livro grosso de vocês, ou pega um tijolo, por exemplo, e aí você coloca só a frente do pé. Você vai ver que o corpo ele é jogado para trás, tá? Claro que dentro do limite, né, que a gente consegue colocar na palmilha, então a gente vai usar essas peças de acordo com a espessura correta, e a espessura que é funcional e que caiba no calçado, tá joia? Outra indicação para a barra infracapital, quando a peça é macia, e geralmente a barra infracapital ela deve ser macia, porque se a barra infracapital for muito dura, né, as proeminências ósseas nas cabeças metatarsianas, elas vão entrar em atrito constantemente, toda vez que a gente for dar o passo, principalmente no momento do toe-off, né, no momento da saída do pé, no momento que toda a carga do corpo está em cima das cabeças metatarsianas, então aquela peça dura, aquela peça rígida, vai criar um atrito mecânico e isso pode gerar dor, pode gerar algum tipo de lesão. Então, geralmente, os elementos infracapitais, eles são macios, tá? E os elementos macios, eles servem para diminuir a carga, então ele vai amortecer um pouco aquele impacto, aquela carga, aquela descarga de pressão em cima das cabeças metatarsianas. Pessoas que têm, por exemplo, quando a gente vai avaliar um paciente, a primeira coisa que eu gosto de fazer lógico, a primeira coisa, né, eu olho o paciente entrando na minha sala para ver se ele está mancando, para ver como que está o perfil daquele paciente, se ele está sentindo dor, e depois disso o paciente senta ali na cadeira e aí eu pergunto para ele qual o motivo principal da avaliação e faço toda aquela anamnese, né, a anamnese que a gente conhece, para tentar entender um pouquinho do motivo principal, por que aquele paciente está te procurando, né, e tentar um pouco conhecer a história dele.
Depois disso, eu coloco o paciente deitado na maca e aí eu vou começar a fazer uma palpação. Dou uma olhada, faço uma inspeção no pé para ver se não tem ferida, para ver se não tem calosidade, para ver se existe presença do arco longitudinal medial, mesmo sem o apoio, né? Fazer algumas marcações. E aí eu palpo o pé da pessoa e eu costumo palpar a região das cabeças metatarsianas, porque nessa região a gente tem um coxinha de pouso, né? A gente tem uma almofadinha de gordura que serve justamente para amortecer a carga gerada durante o movimento, durante, né, a postura estática, bipodal, enfim. É claro que quando a pessoa está em movimento, ela tem mais descarga de peso. Se ela correr ou saltar, então, isso aí aumenta de forma bastante grande, né? E então eu palpo essas cabeças metatarsianas e eu uso principalmente essa barra infracapital quando a pessoa já tem uma desidratação desse coxim gorduroso. Quando ela tem uma desidratação do coxinha gorduroso, a gente palpa essa região e a gente sente a proeminência dos ossos das cabeças metatarsianas. Então, a exposição desses ossos, principalmente quando a gente vai fazer na fase da propulsão, ela é muito grande e pode gerar dor, pode gerar desconforto no paciente. A gente usa bastante essas barras infracapitais quando a gente trata de metatarsalgias. E quando a gente fala de metatarsalgias, eu não sei se vai dar tempo nessa 1h30 da gente falar tudo sobre palmilhas, né? Tudo sobre esse mundo, esse universo, mas eu vou adiantando algumas coisas referente às peças podais. Então, quando a gente tem as metatarsalgias, e elas podem ser provenientes de qualquer lesão, uma lesão na placa plantar, por exemplo, bursite intermetatarsal, que é aquela bursite que fica entre um metatarso e outro, né? Para quem está aqui no Insta, ó, entre um metatarso e outro, e as bursites adventícias, que elas são aquelas bursites, elas ficam embaixo das cabeças metatarsianas. Então, quando a gente usa uma barra infracapital, principalmente nas bursites intermetatarsais, a gente tem uma elevação do arco transverso anterior, um suporte desse arco, e a gente tem, então, menos atrito, menos dor, tá? Nas bursites que estão abaixo das cabeças metatarsianas, a gente prefere fazer um outro tipo ter um outro tipo de atitude nas palmilhas, que a gente vai mostrar daqui a pouco, que são outros tipos de elementos. Porque mesmo que seja macio, né? Se as bursites elas estão embaixo das cabeças metatarsianas, mesmo que for macio, a gente aumenta o apoio, a gente aumenta a pressão. Então, seria legal a gente diminuir essa pressão, a gente dá um alívio nessa pressão. Então, existem outras técnicas que a gente pode fazer nas palmilhas que a gente tem um êxito melhor até, tá? Os dedos em garra, a gente sabe que os dedos em garras, geralmente eles estão associados a problemas reumáticos, né? Então, problemas na cartilagem, e aí os dedos em garra, geralmente, quando eles chegam para a gente, eles já estão deformados, né? A articulação ela já está começando a se deformar. Então, a gente consegue aliviar, tá? A gente alivia bastante, mas a gente não consegue, por exemplo, colocar o dedo que estava em garra por conta de uma palmilha, a gente não consegue deixar esse dedo totalmente alinhado, porque não depende só da biomecânica, só da mecânica da descarga de peso. Depende de outros fatores que estão envolvidos aí, tá bom? Mas quando a gente tem os dedos em garra, geralmente o arco transverso anterior ele está mais desabado, tá? E ele tem mais contato com o solo. Então, a barra infracapital, ela amortece, ela diminui a impactação ou o peso, a pressão nas cabeças metatarsianas. Se a gente pensar também que uma barra infracapital, ela eleva o arco transverso anterior, a gente pode pensar em uma leve diminuição dessa garra. Tá joia? Depende muito, claro, dos fatores que estão envolvidos e do grau do avanço dessa deformidade aí. Tá joia? Então, passei aí pela barra infracapital. Tem outras enfermidades associadas a metatarsalgias, né? A gente falar aí neuroma de Morton, por exemplo. Então, tem
outras lesões que podem estar associadas aí às metatarsalgias. Tá joia? Alguém quer fazer alguma pergunta? Tranquilo? O slide não está passando, professor. Tá na barra infracapital? Para mim Ainda? está no primeiro ainda, no No primeiro primeiro, slide. ó. Eu vou mudar aqui, ó. Aí, ó, mudou para a barra retrocapital? Mesma coisa. Tá na barra infra ainda? Ainda, o Botão. primeiro slide. Tá, deixa eu ver o que aconteceu. Eu estou mudando aqui o slide, ó. Para vocês está a mesma coisa. Sim, está parado desde o começo da aula. Tá. Então, só um minutinho. Tenta compartilhar a tela de novo. Tá. E agora? Agora sim, Mudou? Tá. Tá mudou. joia. Beleza. Então tá. Tudo que eu falei até agora, então, da barra infracapital, estava nesse slide para vocês? Ou não? Estava no segundo slide, depois do primeiro. Segundo, tá. Então agora vocês estão vendo esse elemento que eu falei, né? Da barra infracapital, certo? Sim, Tá. Então tudo isso que eu falei até agora foi relacionado a esse elemento. Percebam que a disposição dele é ali embaixo, né? Das cabeças metatarsianas, correto? O que eu posso dizer para vocês? Que quando a gente atende um paciente com uma metatarsalgia, então a gente usa aquele protocolo, né? Todos os protocolos de analgesia, fortalecimentos, enfim. A gente pode, né? Como fisioterapeutas, nós podemos colocar, ou pelo menos indicar para o paciente, colocar uma palmilha e que tenha suporte com essa barra infracapital macia. Claro que depende da avaliação, né? Tudo depende da avaliação. Mas eu queria que vocês soubessem que existe essa ferramenta e que pode ajudar, pode complementar na sua sessão de fisioterapia. Então, o paciente ele pode ter um resultado aí mais eficiente, mais rápido, né? E ter um conforto maior aí no dia a dia, principalmente se ele usa calçados mais rígidos, tá joia? Calçados mais duros, onde a impactação, onde a pressão ela é mais incisiva ali nas cabeças metatarsianas.